A convidada do Vamos Tech hoje é Manuela Sanches, publicitária pela Universidade Mackenzie de São Paulo, especialista em gestão estratégica de recursos humanos e experiência do cliente design thinking para gestores. É assessora empresarial e treinadora corporativa há mais de 20 anos, com foco em desenvolvimento de equipes, líderes e experiência do cliente. Foi docente do Centro Universitário de Votuporanga por 13 anos em diversos cursos de graduação e pós-graduação. A Manu, como assim eu a chamo, é amiga, parceira de negócio e ótima mentora. É veterana da Casa do Vamos Tech e é sempre um prazer recebê-la. Vamos com tudo! Vamos de Tech! Olá, pessoal! Bem-vindo a mais um Vamos Tech! Primeiramente, quero agradecer a sua presença. Obrigada, muito obrigada por mais uma vez você fazer parte desse projeto incrível. Estamos na segunda temporada e dessa vez, além do Spotify, como vocês todos já sabem, nós também vamos estar no YouTube, finalmente! E essa pessoa maravilhosa que topou de novo esse desafio. Manuela Sanches, profissional de gestão de pessoas e também trabalha com comunicação e marketing com muita maestria, docente, consultora. Manu, muito obrigada por ter topado pela segunda vez estar no Vamos Tech para a gente falar de um assunto tão incrível e, como se diz, atual, que é o Employer Branding, né? Seja bem-vinda. Obrigada. Obrigada, Lenise. Eu que agradeço, né? Sempre muito bom trocar ideias com você. E eu acredito que o que eu puder trazer, né, e colaborar com a minha experiência, com a minha vivência aí, mercado de trabalho. Hoje eu falo que acho que vamos dizer, o meu foco está muito em desenvolver pessoas e ideias, né? Equipes e ideias, através, né, da parte de gestão de pessoas e com a vivência de marketing, com a bagagem que eu também trago nessa área, né? Que são áreas que se complementam. É, exatamente. Para quem não viu o episódio que a Manu participou na primeira temporada, não deixe de ver. É um dos mais vistos da primeira temporada. Eu acho que é o Olha primeiro ou o só. segundo mais assistido. Mas, tá Manu, ali. Vamos lá. Primeiro, é muito legal a gente conversar sobre. Eu sempre gosto de trazer esse ponto de vista, essas observações sobre o mercado, porque ele está mudando muito com o avanço das novas tecnologias, que a gente vira e mexe, está falando aqui em todos os episódios dessa segunda temporada. E como fica, né, o colaborador, né, o profissional diante de tantas novidades, diante de tantos contextos diferentes. E o employer branding é um deles, né? Eu acho que eu tô falando certinho o termo. É isso E como mesmo. que o que ele significa exatamente? Conta pra gente um pouco sobre esse conceito. Bom, vamos lá. Acho que é importante antes explicar um pouco o conceito de branding, que vem do Sim. marketing, né? Que é aquela ideia da gestão da imagem da marca. Então, vamos dizer, para uma empresa fazer a gestão da sua marca, não é só a identidade visual. Muita gente vê o branding só como logo, como algo visual. Não. Na verdade, é a empresa cuidar de todos os pontos de contato com a sua marca e que isso faça parte da cultura dela, para que ela leve experiências diferenciadas para os clientes. Então, essa é a visão do branding. Quando a gente traz o employer branding, na verdade, o employer brand só, porque brand é marca, né? Ele é a ideia, né, das empresas construírem uma marca empregadora. Elas deixam de ser só uma empresa contratando. É como se elas criassem uma marca empregadora e assim, né, elas se preocupam, vamos dizer então, em construir essa marca através de ações. Então, essas ações é o employer branding, né, que vai construir o quê? Uma reputação dessas marcas empregadoras para que elas sejam desejadas pelas pessoas para se trabalhar. Então é aquela coisa, é o sonho de consumo não de produtos e serviços, mas o sonho de consumo como opção de trabalho, como alternativa de trabalho. As pessoas olharem, nossa, meu sonho é trabalhar nessa empresa. Então é essa construção para que elas sejam desejadas
pelos potenciais aí colaboradores, vamos dizer, aqueles que desejam trabalhar nessas empresas. Assim, só uma curiosidade, aquelas seleções que a gente vê nas revistas, Great Place to Work, enfim, algumas iniciativas, elas estão vinculadas a esse termo ou não? Na verdade, talvez isso tenha sido o início, É o né? Que início, você né, tinha que a até gente, as né? publicações, Sim, né? Que eram sim, revistas, né? Algumas ainda têm as publicações hoje até mais digitais. Então, o Great Place to Work, ele é, vamos dizer, como se fosse uma empresa, um instituto, né? Que faz pesquisas e também premiações, embora eles também façam trabalhos de assessoria, consultoria sim, nessa sim. área, mas eles foram os pioneiros, talvez, que era Assim, aquelas 150 melhores empresas para se trabalhar. sim, Que aqui no Brasil era uma publicação, ainda é, né? Revistas Exame e Você S.A. Em conjunto, né? Faziam essa seleção, as empresas, na verdade, se inscreviam, passavam por um processo super criterioso, né, para que realmente as empresas fossem enquadradas nesse título e nessa premiação. E assim, o que que acontecia? Era muito interessante. Quando saíam as revistas, no final das revistas tinham os contatos das empresas. Porque não existia LinkedIn, não não, existia nada disso. Nós, não, nós ainda vamos falar disso, né? Mas o que acontecia? As pessoas mandavam muitos currículos muito. ou já por e-mail, ou até antes por correio mesmo, né? Mandavam o currículo impresso. Então, essas empresas, quando elas entravam nesse ranking, elas recebiam muitos currículos, porque realmente você batia o olho. Eu vou falar que até eu fiz isso já, Todas né? nós, Então, todos, todas né? nós. Acho que a minha geração, pegando aí de uma É, parte de outras gerações, porque você olhava aquelas práticas encantadoras sim, voltadas para o colaborador, né? Empresas aí naquela época até o foco era maior a remuneração, então empresas que davam 14º salário e uma série de outros benefícios, né, principalmente, e ações internas interessantes também, acabavam sendo muito atrativas para se trabalhar. Então, realmente, eu acredito que seja o início desse movimento que hoje se chama o employer branding, né? e como que isso, né? Eu voltei lá para uma época, ó, que eu acho que eu tinha o quê? Uns 16 anos, porque eu acho que eu fui a última geração, viu, Manu, que viu revistas e tal para várias Revistas, né? faculdades. Eu acho que foi a última que estava ali, um pé um pouco no offline, e um pouco no pé Era online. o guia do estudante, né? Que É, era e eu me a lembrei, veio publicação. na minha cabeça agora, porque você falou de Você S.A., e eu acho que eu não me lembro ao certo a revista, se era Exame, se era Você S.A. Eles tinham no fundo das páginas oportunidades, tipo, acho que ficava tipo um classificados mais de multinacionais. Aí eu ficava lá olhando e falava, É, ai, nossa, um dia eu quero trabalhar para essa empresa, eu acho muito chique, não é? é. A você S.A. tinha a Exame também, só que a Exame já era na linha de cargos Mais mais executivos, altos. cargos, né? É. Isso, seriam CEOs hoje, né? Exato. Vamos Eu dizer. acho que foi um despertar desse conceito, né? E aí, como é que Com hoje a certeza. gente está pegando esse conceito, toda essa idealização e está levando para estratégias práticas para dentro de uma empresa? Bom, eu acho que a estratégia prática hoje, primeiro é pensar que é uma construção de cultura, né? Sim. Porque não é assim, do dia para a noite, agora eu sou uma empresa que trabalha em employer branding. Na verdade, as empresas criam normalmente uma área voltada para essa questão. Assim como hoje as empresas estão preocupadas em criar experiências para o consumidor, essa área vai precisar criar Um experiências para o seu colaborador. colaborador. Sim, Então, é esse trabalho mesmo interno. E aí, ela precisa começar a pensar, primeiro, propósitos. É um dos pilares do employer brand. A empresa tem que definir muito bem o seu propósito, porque o propósito é algo que atrai principalmente as novas sim, gerações, né? Então, a pessoa sentir que aquilo que ela está fazendo no trabalho dela faz diferença no mundo, não é só na vida dela, não. É um olhar mais amplo. Então, as empresas definirem bem os seus propósitos, né? É, também elas trabalharem a questão da escuta ativa,
ouvirem as pessoas, darem o famoso feedback, que hoje, lógico, tem técnicas até mais modernas para dar feedback. Tem uma técnica chamada on-on-one, que é aquela reunião que vai levar mais tempo para você fazer, mas que o colaborador é o centro da reunião. Você vai ouvir, saber como está a vida dele, o que ele acha do trabalho, o que ele acha do líder, da empresa, se ele tem outras pretensões dentro da empresa. Então, é um bate-papo um pouco mais amplo, que é uma técnica bem interessante para. É um tipo de feedback, vamos dizer, né? É uma das técnicas de feedback, só que mais moderna e que exige um pouco mais de preparo de quem vai aplicar. Então, trabalhar, eu acredito que essas questões, né, e também a questão do desenvolvimento de carreira, porque hoje o desenvolvimento de carreira, ele está muito no foco que você é o protagonista da sua carreira. Você tem que saber o que você quer para você ir buscar. Não preciso ficar, não posso ficar mais esperando só a empresa. Só que aí, o que que acontece? A empresa ela pode dar o caminho, ela ajuda a orientar, ela dá a oportunidade sempre que possível. Então, acredito que esses três focos, aí, esses três pilares, vamos dizer, eles são muito importantes para começar a construção do employer branding, para a empresa ter em mente e aí desenvolver ações diversas, que aí também vai a criatividade da empresa e dessa área, para que as pessoas de fato se sintam mais felizes no ambiente de trabalho e gerem resultados, porque hoje o que a gente percebe é um caminho inverso. O resultado ele precisa ser a consequência de pessoas que estão felizes no que fazem. E hoje as empresas estão buscando resultado, resultado, resultado. Essa é a nossa cultura, né? Pela competitividade e tudo Uhum. mais. E acaba que você tem pessoas sobrecarregadas, infelizes, né? Querendo deixar as empresas ou nem se interessando pelas empresas. Então a gente vê todo um movimento, né? Algumas tendências aí no mercado de trabalho em decorrência disso, né? Então, acho que o foco é o contrário, é olhar se eu tiver pessoas felizes, essas pessoas felizes vão acabar também, que é o seu funcionário feliz, além dele querer ficar, ele já vai ser um fator de atração para outros que vão desejar Sim. aquela empresa, né? Então, já partindo para a linha aí da tecnologia, assim como você tem o storytelling sendo usado para as marcas se comunicarem com o seu consumidor, a gente pode ter o storytelling do colaborador. O colaborador passa a ser um influencer, Sim. porque ele vai contar histórias dele com a empresa, ele vai mostrar que de fato não é discurso aquilo que a empresa está divulgando, falando dela, e aí ele passa a ser um fator de atração também. Ele passa a ser usado nesse processo de uma maneira natural, porque ele está postando experiências que ele tem no próprio ambiente de trabalho. Exatamente. Isso me lembra de amigos, assim, que eu sigo nas redes sociais, nas minhas redes sociais pessoais, tá? De amigos meus que trabalham aí É. em grandes frigoríficos, em grandes empresas aí que estão nesse setor. Me lembrou muito, me lembrou de uma amiga minha, uma colega que eu conheci em São Paulo, que aí tá numa das maiores empresas do Brasil, que não vou, a gente não precisa citar nomes, mas o tanto que ela é uma embaixadora da marca, eu fico besta, o tanto que aquela menina viaja, me dá canseira só de olhar. Mas ela tem tanta paixão, ela tem tanto brilho no olhar, ela tem tanto orgulho pelo trabalho dela, que eu falo, gente, isso é tão difícil de ser visto, né, ô Manu? Ainda É. mais nos dias de hoje. E querendo ou não, ela tá vendendo pra mim e pra um monte de pessoa que segue ela na rede pessoal dela, o quanto que ela gosta do trabalho dela. Que obviamente, como todo, tem lá seus desafios, mas fica aí a percepção de como que a empresa criou, né? Essa cultura, a Essa importância do cultura. funcionário, do colaborador, né, gente? A gente fala colaborador. Ter o orgulho de estar e dividir com um monte de gente o trabalho que faz. Assim como outras amigas minhas que agora também passa pela minha Sim. cabeça, que tem um maior orgulho aí. E eu acho que isso é um motivo de realmente de uma divulgação, como se diz, espontânea, né? Então, as empresas, assim como hoje
tem o foco, né, de criarem proposta de valor para os seus clientes, né, para os clientes entenderem o que o produto e o serviço vai trazer de benefícios, né, que é o foco também, elas criam uma proposta de valor para o colaborador. Sim. Então, e esse é um ponto também muito importante no employer branding, né? Então, você tem essa visão para que você entenda o que eu quero oferecer, qual vai ser o meu diferencial enquanto marca empregadora, para as pessoas terem vontade de trabalhar na minha empresa. E muita gente sempre foca muito, salário, salário. Não, não é, de fato, as pesquisas já apontam há muitos anos. Exato. O salário é uma motivação passageira, Exato. Não sustenta. né? Então, assim, realmente a questão financeira, a recompensa financeira é uma consequência, Sim. né, do seu desempenho, de outras questões, mas que de fato a gente percebe que e é, vamos dizer, nítido isso realmente em pesquisas, em dados, né, o quanto que outras questões são mais atrativas para as pessoas buscarem aí essas empresas, né, para trabalharem. E aí também eu quero te fazer a seguinte pergunta: isso é coisa só de empresa grande? Porque quando a gente fala sobre isso, né, sobre esses termos, né, um pouco que vem aí da gringa, mais difíceis, um monte de gente pensa, isso não é acessível para minha loja, que eu tenho só aqui numa cidade pequena, não é acessível para mim que tenho só uma loja aí de 100, 200 funcionários. Isso daí é coisa para empresa grande, que tem no país inteiro, que tem no mundo inteiro. O employer branding, ele é aplicável em qualquer tipo de negócio, independentemente do seu tamanho? Com certeza. Eu acredito que até se você parar para pensar, é mais fácil aplicar em empresas menores, porque o impacto das ações é menor também, Sim, né? Se eu estou trabalhando com uma equipe de 10, de 15, de 20, o impacto é muito menor do que uma ação, do que ações que eu vou fazer para empresas que têm 1.000, 2.000, 5.000 funcionários, né? Colaboradores, como a gente está falando, ou até parceiros, como algumas empresas já têm chamado o colaborador. Então, pensar. É possível, eu preciso adaptar a minha realidade e pensar que ações que são interessantes para o tipo de público que eu trabalho ou que público eu quero atrair para minha empresa. sim, E que ações são interessantes para essa atração e retenção, porque eu acho que o employer branding hoje não é mais só ser desejado, mas é depois a pessoa entrar e aquilo que eu criei de expectativa se consolidar. Não adianta nada eu ser desejada e aí a pessoa entra na empresa, nossa, não era tudo aquilo. A realidade é diferente do discurso, vamos dizer, né? Então eu preciso ter coerência. Então eu acredito que aqui na nossa região tem empresas que entravam naqueles rankings lá sim, das 150 melhores para se trabalhar sim. e que eu sei que até hoje elas mantêm muitas ações assim que são viáveis, por exemplo, cuidados com a saúde. Então tem empresa que oferece academia dentro da própria empresa. Hoje até tem parcerias, benefícios que são parcerias. É, tem empresas que têm refeitório e aí uma alimentação saudável oferecida como uma opção para as pessoas. Uhum, É, tem empresas que têm grupo de corrida, por exemplo, sim, né? Quer dizer, sim, tem uma série de possibilidades de ação que vão te fazendo diferenciar. Porque hoje são poucas que fazem ações com esse foco, pensando aqui na nossa realidade. Então, algo mais que você faz já se torna um atrativo. Porque aí a pessoa começa a olhar e fala, poxa, tal empresa não oferece nada, né? Aqui onde eu estou, e aí, como a gente comentou, ela se torna um embaixador, porque ela começa a postar, ela simplesmente, às vezes, comentar com outras pessoas aquilo que ela tem ali no trabalho dela. Então, é possível sim, as empresas precisam olhar e, né, e pensar o que pode ser feito, pensando no público que eu já tenho e no público que eu desejo atrair dentro da minha empresa, né, nos colaboradores. E como que isso se torna ainda mais importante para essa geração que está vindo, que é a geração Z, a geração alfa aí, que são pessoas que nunca viveram no mundo fora da tecnologia, que tem várias Exatamente. possibilidades nas mãos, né, Manu? E como que isso se torna extremamente importante e aplicável nesse momento para atrair essa juventude para dentro de uma empresa, né? Com certeza, porque na verdade a gente vive hoje um momento que se fala no apagão do mercado de trabalho. As pessoas desinteressadas, em especial por algumas áreas de atuação,
A tecnologia, ao mesmo tempo, ela trouxe uma amplitude de oportunidades, vamos dizer, porque as pessoas podem trabalhar sem sair de casa, podem trabalhar para empresas que estão distantes. Então, tem uma série de fatores, né? E essa questão das novas gerações, de também, às vezes, quererem esse algo mais no trabalho, de quererem sentir que a empresa tem um propósito, de quererem se sentir felizes no ambiente de trabalho. Então, eu acredito sim que o employer branding, ele vem, né? E aí é você pensar, então tá, o que que atrai esse meu público, né? É, às vezes, simplesmente é ter, vamos dizer, um ambiente de trabalho mais descontraído. A gente vê isso tem acontecido muito nas empresas de tecnologia que normalmente atraem público mais jovem. Sim. Então você tem lá mesa de jogos, você tem ambientes para descanso, você tem salas que são mais espaços propícios para mais desenvolvimento mais criativo, Uhum. né? Então acaba que as empresas começam a pensar na ambientação e uma série de fatores que muitas vezes hoje as novas gerações elas são mais informais. Então, ou eu não tenho uniforme e dou mais liberdade para as pessoas na maneira de se vestir, ou eu tenho uniformes mais despojados, mais descontraídos, não aquela coisa tão formal. Então tem uma série de fatores, olha quantas coisas, né, que você pode trabalhar no Employer Branding, né? Desde o uniforme, o ambiente e outras ações que podem ser feitas, né? Desde o meu processo, às vezes, de contratação, de seleção, até o que acontece ali no dia a dia na empresa. É, gente, tem dia do pet, tem a sexta do happy hour, Exatamente. tem de O Dia do tudo. Pet, eu acho que hoje, nossa, é uma ação incrível que algumas É empresas têm demais, feito. é. O próprio Google é uma delas, Sim. né? Eles têm essa prática. E é demais, porque, bom, eu posso falar por mim. Eu não tenho filhos. Aliás, não tinha, que Agora tem agora eu peludo. tenho a Zara, que é minha filhinha de quatro patas, que inclusive tem o próprio perfil do Instagram, né? Chiquérrimo. E e aí a gente pensar, imagina se eu puder um dia levar a Zara no trabalho, ia ser demais para mim, né? Então, você pensar em situações que realmente hoje é toda uma mudança social, né, que traz novos hábitos. Então a Exatamente. gente percebe realmente quantas coisas que podem, quantas ações podem ser feitas que são super interessantes aí para você ter esse clima interessante e fazer com que aquilo que você está colocando lá fora, como eu disse, o discurso, vamos dizer, para atrair essas pessoas, de fato ele aconteça dentro da empresa. Exatamente. E aí, a palavra para a parte que eu gosto, para a parte que eu gosto, que até me enrolei, que eu gosto de falar sobre essas coisas, eu fico É, interessada, que são os cases, né, de pessoas aí que, empresas, na verdade, que estão fazendo, que estão dando o que falar, que você entende na sua percepção o quanto que tem realizado um trabalho genuíno, bacana, no ponto de vista realmente desse conceito. bom, eu gosto de começar lá pelo passado também, porque eu acho que é bacana a gente valorizar as empresas Sim, que quem foi trabalham pioneiro. desde, É, foram pioneiras. Eu acho que aqui no Brasil me vem muito à cabeça a Natura é uma delas. A Natura ela teve um projeto há muitos anos, muito interessante, que ela fez, que era o seguinte, ela sabia, na fábrica dela ela tinha muitas mulheres. E aí ela começa a ter um absenteísmo, né, um índice de ausência muito grande, muito alto de funcionárias, porque normalmente eram mães e às vezes com filhos pequenos. E a fábrica da Natura, ela fica principal, ela fica ali em Cajamar, perto de São Paulo, então as pessoas se deslocavam muito para ir para o trabalho. E acontecia o quê? Essas mães faltavam muitas vezes porque os filhos estavam doentes, porque tinham tido algum problema com quem deixar essas crianças. E aí a Natura teve a sacada, poxa, já que nós estamos distantes, né, no local mais afastado, vamos construir uma creche dentro da empresa. mas, Então eles fizeram uma creche, essas mães, o índice de absenteísmo, né, o indicador diminuiu muito, porque aí as mães iam, deixavam as crianças e estavam ali.
O que acontecia às vezes, a criança estava meio doentinha, a mãe saía do trabalho, às vezes ficava um tempo ali com a criança, tinha todo um suporte médico também, e a mãe já voltava às vezes para o trabalho daí a pouco, ou então tinha, né, vamos dizer, essa proximidade dava uma tranquilidade, Sim. então tinha todo esse conceito. Então, acho que a Natura é um caso que ela veio aí há muitos Muito. anos e foi bem interessante. É, a própria, eu vou falar aí de uma coisa que é tão atual e que teve uma empresa que já não existe mais com esse nome, o Banco Real, antigo Banco Real, que depois foi comprado por um holandês, que era o ABN, e hoje foi, né, depois de muitos anos também foi comprado pelo Santander. Sim. Então, o antigo Banco Real foi uma das primeiras empresas a tratar diversidade, né, a tratar inclusão e também as questões ambientais. Na época do cheque ainda, o Banco Real foi o primeiro banco a fazer cheque em folha de papel reciclado. Olha só. E isso era, lógico, tinha um efeito para o cliente, mas ele tinha assim um trabalho muito consistente internamente para o colaborador. Ele era uma empresa muito desejada para se trabalhar. Tanto que quando o Santander comprou, eles tentaram levar essa cultura pro Santander. Eles fizeram um efeito contrário, porque era ela que estava sendo comprada, vamos dizer, a empresa, né? Então é um exemplo muito interessante, porque eu acredito que hoje várias ações de employer branding são voltadas para diversidade, inclusão e jovens talentos também. É um foco bem interessante, pegando aí as novas gerações. E aí tem casos mais. Ah, outra empresa que eu acho que também trabalha há muitos anos é a Ambev. Sim. Falando dos jovens talentos, a Ambev tem programas de Muito trainee legal. que são tão concorridos. E o que é legal? Desenvolvimento de carreira. É uma ação muito interessante que eles fazem, porque eles pegam trainee, aquele recém-formado até 2 anos aproximadamente, né? Lógico que é um processo super concorrido e com pré-requisitos também importantes. Uhum. Mas aí esses jovens ingressam e aí eles são desenvolvidos para serem futuros líderes, o que é muito raro hoje nas Muito. empresas, né? Então é bem interessante o trabalho da Ambev também há muitos anos. Eu peguei casos mais atuais. Um caso que eu acho bacana é o da ReHap, a loja de brinquedos e Olha. enxovais. A ReHap, ela tem uma ação muito interessante. Olha como que eu falei, tem que pensar o que eu quero fazer. Não é simplesmente, vamos atrair e tal. Ela teve uma sacada que o que acontece, voltando no caso das mães, muitas empresas não querem mães com crianças pequenas. No processo de seleção, vamos ser muito sinceras. É uma preocupação que as empresas têm, porque o que que elas pensam? A mãe se ausenta muito, Sim. porque precisa dar suporte para esse filho. Sim. Então, outro dia até fiquei assustada, porque é lógico, eu passei por empresas já que, quando a funcionária engravidou, né, passou a licença, teve alguém cobrindo temporariamente e voltou ao trabalho normalmente. Ok, mesmo depois se ausentando e tudo mais. Eu já ouvi falar de empresas que, passando lá o período de estabilidade que se tem, demitem mesmo. Elas esperam acabar o período de estabilidade e demitem. Sim. Então, olha aí um público que a ReHap teve uma sacada, que é um público que tem muita dificuldade de se recolocar no mercado, porque está com filhos pequenos. Uhum. E para eles é um público interessantíssimo, porque são mães que vão poder ajudar outras mães Sim. a escolherem enxovais, itens para criança e também os brinquedos. Então, elas podem dar um atendimento todo diferenciado pela experiência delas de vida, Sim. pelo momento que elas estão vivendo. Então, eles pegaram o employer branding deles, eles focaram nisso, atrair e reter no seu quadro de colaboradoras mães com filhos pequenos. Essas mães que estão ali com dificuldade de voltar para o mercado de trabalho porque têm crianças. Então, olha que sacada interessante, né? Sensacional. Isso me veio na memória um vídeo que viralizou essa semana no TikTok. Desculpa, moça, não lembro o seu nome, mas se eu lembrar o vídeo, eu curti lá. Então, se eu lembrar, eu vou colocar aqui para vocês irem verificar. Não sei se ainda tá lá.
e ela faz esse desabafo de que ela confiou muito nos colegas de trabalho, que ela chegou a retornar, mas quando ela passou o período ali de estabilidade, ela foi mandada embora mesmo. Ela estava com o bebê no colo, ela Então, estava chorando, viralizou, criou uma comoção muito grande entre todo mundo que viu, né? E aí muitos depoimentos também. Então, assim, olha a visão que tem uma marca dessa, né? De entender que é. isso é uma questão que eles podem ajudar, né? Não, e até assim, agora você falando, eu me lembrei de uma outra situação muito próxima a mim. Eu tenho uma sobrinha que trabalha no digital. Ela faz aquele trabalho de mercado de afiliados e tal, que até muita gente desconfia muito disso. Ela está tendo muito sucesso nessa área, Uhum, está crescendo muito. E ela falou outro dia, falou, tia, eu tenho contratado pessoas para me ajudar, porque eu estou tendo um volume já tão grande de trabalho que eu preciso de uhum, pessoas para me ajudar. E aí ela falou, e as pessoas, eu estou buscando um perfil, normalmente, de pessoas que têm filho pequeno. Então, para elas, trabalhar em casa uhum, é sensacional. E eu tenho uma garantia que elas vão ficar em casa, no celular e no computador, fazendo o que eu preciso que elas façam para mim, que é dar atendimento às pessoas que ela dá mentoria hoje já. uhum, Então ela falou, por quê? E se eu pego os jovens, eles são muito atraídos, muitas vezes, por esse mercado, porque eles entendem que tem um retorno rápido, e é lógico, exige todo um trabalho, o retorno também não é assim, né? E aí o que acontece? Com essa liberdade, muitas vezes eles querem ficar para a rua, achando que eles vão ficar na rua, entrar no celular de vez em quando e vão conseguir também dar o atendimento que eu preciso. Ela falou, e não é esse o foco, eu preciso de alguém que fique, de fato, se dedicando, uhum. mesmo que o trabalho seja via celular e computador. Então, ela falou, hoje eu tenho a pessoa que mais me dá frutos aí, é uma pessoa com esse perfil. Que ela é mãe, tá com uma criança pequena, consegue fazer, dar o suporte ali para o filho e ao mesmo tempo ficar trabalhando em casa, né? Nesse caso dessa atividade. Então, são trabalhos opostos, diferentes, com perfis diferentes, mas que estão pensando nesse mesmo foco. Olha que interessante nessas possibilidades, né, que você tem hoje. É, exatamente. E vamos aí pegar uma grandona, a gente já até citou, que é o Google, né? O Google, além de ter todo um foco muito grande em diversidade e inclusão, eu me lembro de um exemplo, né? Tem até uma profissional do Google que é aqui da minha cidade, né? Que eu tive a oportunidade de, quando eu fui fazer faculdade, de morar um tempo com ela. É, e aí aquela coisa de república ainda, né? Na época ela já era profissional, eu estava começando, estava estudando. E um dia, né, fazendo até uma live com ela, ela comentou uma coisa muito interessante, né? Porque não adianta nada, vamos fazer um processo seletivo para atrair minorias, tal. E aí, num desses processos, né, de inclusão, o que que o Google notou? Que era um pré-requisito para eles o inglês. Como que ele ia atrair e incluir pessoas que não tinham acesso às aulas de inglês? Então, eles fizeram um projeto para primeiro as pessoas estudarem inglês, para depois elas estarem capacitadas para concorrer nas vagas deles. Então, olha que interessante a visão da empresa, né? Não adianta nada, tudo bem, eu estou abrindo vagas, quero incluir, mas e aí? As pessoas não conseguem entrar no meu processo, porque esse é um pré-requisito. Então, eles começaram a preparar primeiro as pessoas para depois elas poderem concorrer num processo de seleção. E outras práticas, o Google tem comida livre dentro do ambiente de trabalho, ambientes, como nós falamos, propensos à inovação, acesso a práticas inovadoras, né? Que eles têm muitas Muitas, coisas. muitas. Suporte tecnológico 24 horas para os colaboradores, tem a questão dos pets, e uma coisa que eu acho que é muito atual. Algumas empresas estão implantando as chamadas salas de descompressão. Ah, é verdade. Essas salas de descompressão, tem umas que a pessoa vai lá socar aquele saco de boxe, né? Sim. Para desestressar. Tem salas que as pessoas vão gritar. Tem um monte de práticas hoje aí
para descompressão, para tirar o estresse, porque o estresse existe. Não é porque falar uma empresa trabalha em employer branding, por mais que as pessoas podem ser felizes naquele ambiente, gente, elas vão ter que dar resultado. Sim, Elas vão ter algum tipo de pressão, porque a empresa sofre pressão lá no mercado do seu cliente, do seu com concorrente. certeza. Então não adianta pensar também que vai ser um ambiente de trabalho que vai ser tudo lindo, né? Porque a pressão, ela existe. Exato. Então, essas salas de descompressão eu acho sensacionais. Eu acho que é uma prática bem atual que algumas empresas estão adotando e faz parte desse pacote de ações que as empresas podem oferecer. E quais que são, então, a gente vem de um lugar de sucesso, né, que a gente fala sobre empresas que se abriram para o employer Sim. branding, que aderiram, que fazem isso de uma forma prática muito bem vista, né? Mas como que a gente sai desse canal e vai para o outro, né? Para o outro movimento, né? Que é o do simplesmente, eu acho que isso daqui não cabe nesse momento, acho que a gente não quer mexer nesse negocinho aqui, deixa ele para lá. A resistência de outras empresas, né? Que são muitas, né? Hoje o Brasil aí em nível de empreendedorismo, né? Quantas oportunidades, quantos brasileiros, né? Também, não é só multinacionais. Mas quantas marcas gigantes que a gente tem, a Ambev, Sim. né? A Ambev é meio tudo, né? Porque é multinacional, mas assim, a gente tem a Natura, que vem, né? Brasileira, a Ambev que tem um pé Que aqui, um pé lá. inclusive comprou a Avon, né? Uma boa parte das ações da Avon hoje são da Natura, que era uma gigante Exato, americana de cosméticos, né? exato. É, empresas que têm um pé aqui, às vezes lá, mas empresas também que são 100% nacionais, aí, por exemplo, a Natura. Qual que é essa resistência? O que que você tem visto nesse cenário de às vezes as pessoas não estarem olhando ainda para o employer brand como realmente uma necessidade, como algo que precisa ser discutido, assim como tantas outras pautas aí? Ah, com certeza. Falta muito, eu acho que tem muita resistência, sim. Aí aquela postura, né? Ontem até eu estava dando um treinamento e acabei passando um vídeo do Cortella que ele publicou na pandemia, que ele fala, né? Ou você senta e chora, ou você levanta e enfrenta. Hum. E aí eu tenho visto muitas empresas chorando. Chorando pelo quê? Pela falta de mão de obra. Pela, você faz um processo de seleção, você não tem candidatos ou tem candidatos não qualificados, essa dificuldade até de contratação. E aí você vê o quê? As empresas reclamando, reclamando, reclamando. Tá, e o que elas estão fazendo para mudar esse cenário? Então eu vejo algumas que talvez ainda não tenham a cultura do employer branding, mas já tem uma cultura de uma capacitação quando as pessoas entram, de um treinamento. Outro dia tive contato com uma empresa que achei sensacional. Eles precisavam de uma vaga muito específica, não tinham pessoas prontas, né? Eles tentaram, tentaram, não conseguiram. O que que eles fizeram? Propuseram, fizeram um processo de seleção, que no processo eles já divulgaram que as pessoas entrariam e primeiro passariam por um curso. Depois de terminado o curso, eles iriam para a área de trabalho, apadrinhadas por um outro profissional mais experiente por um tempo, para depois, de fato, começarem a atuar. Olha que Olha interessante. só. Então, querendo ou não, já é uma sementinha do employer branding ali, sem às vezes a empresa até ter essa consciência, Sim, né? Mas eu acho isso, a empresa precisa levantar e enfrentar. Então eu tenho visto sim, muitas empresas que estão só reclamando, que só reclamam, e porque as novas gerações, e porque isso, e porque aquilo, mas tá aí o que a empresa está fazendo para mudar esse cenário. Não adianta ela esperar, porque a nossa sociedade não vai mudar mais. Não vai voltar. sim, As coisas não vão voltar a ser como eram, né? Então, assim como quando entrou a geração millennial no mercado de trabalho, a Y, as empresas começaram a arrancar os cabelos, porque essa geração é diferente, verdade. porque tá, e aí, a geração vai mudar? Não, quem tem que mudar são as empresas com as suas práticas para conseguir absorver tudo isso, né? Então, eu acredito que realmente as empresas começarem a dar passos, mesmo que pequenos no início, irem aí caminhando para um conceito assim, Exatamente. né? Exatamente. Então, eu vejo que assim, aqui na região, a gente tem também empresas que você percebe
que tem fatores atrativos, que começam a trabalhar falando a língua dos mais jovens ou buscando, né, trazer e atrair as pessoas, como eu falei, seja com coisas muito pequenas às vezes, e depois você vai caminhando para ações maiores, mais robustas, né, mais consistentes aí. É verdade. Mas que tem uma resistência muito grande, ainda tem sim. Porque ainda tem muito essa visão, as pessoas. E eu vejo que existe sim isso também no mercado de trabalho. As pessoas querem emprego, mas não querem trabalhar, não querem responsabilidade. Existe todo esse movimento também. Não vou falar só olhar ao lado, falar só as empresas não querem. Não, tem muita empresa também oferecendo muita coisa e as pessoas também não dando valor. Tem os dois lados sempre da situação. Importante reforçar isso. Mas eu acredito ainda que se as empresas fizerem, irem buscando, a gente consegue mudar grande parte desse cenário. É isso aí. Ai, Manu, adorei o papo e agora vem uma das partes mais deliciosas também, que são as dicas. Dicas para Vamos quem lá. deseja saber um pouquinho mais, enfim, falar um pouco sobre isso, de livro, de filme, de coisas que você acha que inspiram a gente aí. Olha, do employer branding, nossa, deixa eu pensar especificamente. Eu acho que tem livros de cultura de encantamento. Tem até um livro que é um executivo da Renner, Se quiser, você me que é manda o, depois, eu nossa, coloco na edição para eu vou todo te falar mundo os ver. títulos, que eu sou péssima para lembrar nomes, mas eu acho que, se eu não me engano, é O Poder do Encantamento, que é o José Eu Galó, coloco. que é um executivo da Renner, que é bem interessante. É, Hoje no Brasil tem alguns perfis no Insta que trazem esse assunto de uma forma muito leve, muito interessante. Tem até, acho que, se eu não me engano, Employer Branding Brasil. É, Filmes, falar a verdade, nossa, preciso lembrar Nossa, mas agora, olha, a gente né? falou sobre isso e eu me lembrei de Eu tô de pensando dois aqui. filmes. Tem, mas eu também vou colocar aqui na edição para vocês olharem, porque também a minha cabeça, meu amor, depois da pandemia já não existe mais. Mas ó, tem um filme muito bom que, se eu não me engano, é com a Anne Hathaway, que ela faz junto com, se eu não me engano, com o Robert De Robert De Niro, Niro. É o que é estagiário, né? maravilhoso, que é O essa estagiário. questão de O trombar encontro de das duas gerações, né? gerações no ambiente de Isso trabalho. É mesmo. incrível esse filme, já assisti até em TV, É o assim. estagiário, acho É, que é o estagiário o nome, se eu não me engano. é, É muito bom. é muito bom. E tem um de comédia também, que eu acho que são dois, que também falam um pouco dessa visão do Google. Que também eu vou colocar aqui, são dois famosos também, mas não vou me arriscar os nomes aí. Mas depois eu coloco aqui que já tem uma pegada mais cômica, não uma pegada tão legal quanto É, o estagiário. tem um mais antigo, que inclusive é com ela também, que é o Diabo Veste Prada. Também um Que na clássico, um dos meus verdade, favoritos. na verdade, É, assim, né? Você tem ali não vou dizer nem uma líder, mas é, uma chefe durona, né? Só que ensinou muito para ela. exato, Então, também pensar que exato, às vezes o ambiente que não é tão favorável assim, como a gente está é falando aqui de verdade. clima agradável, Sim, o melhor dos mundos aí para se trabalhar, te ensinam ensina muito, muito. né? Então eu acredito que tem situações. Esse filme é muito bacana também, porque aí começa que ela, com uma visão mais jovem, começa a quebrar essa Essa dureza, né, da líder dureza, é dela. verdade. É, então, e é o choque de gerações, muito bem demonstrado também, né? Então acaba que eu acho que esses dois filmes são bem interessantes. O Estagiário e o Diabo Veste Prada, que é mais antigo. Agora, os livros, eu vou falar a verdade, eu preciso lembrar alguns títulos aí que agora de imediato, assim. Tem um interessante que tem uma executiva da Netflix, a Pat McCord, é uma senhora já, que ela trouxe uma visão de gestão de pessoas muito diferente, que eu acho que Massa. é um sonho de consumo, que ela fala muito da liberdade com responsabilidade. Essa é a visão dela. Ela fala que a gente tem que parar de infantilizar os trabalhadores. Ela fala, a pessoa está trabalhando, ela é um adulto. Sim, A gente tem que parar de sim, mimimi. Então a Netflix, ela implantou um processo que você dá muita liberdade para o colaborador,
para que nessa liberdade dada ele te corresponda com responsabilidade, com saber o que eu tenho que fazer. E aí tem um livro que chama A Regra é Não Ter Regras, que traz essa visão, essa cultura que ela implantou na Netflix. É bem legal também, tá? Maneiro. Mas acho que ainda está diferente, está distante da nossa realidade, mas por que não pegar pontos e transformar naquilo que a gente consegue tornar viável dentro da nossa cultura e da nossa realidade das empresas, É, mais próximas ou mesmo aqui mais regionais, talvez. na verdade, gente, às Na vezes. verdade, ninguém é regional mais, Não, tá né? todo mundo junto, no mesmo canto, né? Ninguém Com a é regional, porque hoje todo tecnologia, mundo vende para todo mundo, né? é. Exatamente. E eu acho que a gente cai numa reflexão aí muito interessante de que às vezes não importa o tanto de dias que você trabalha, né? Eu acho que sim de dias que você trabalha e que você é feliz fazendo. Então a gente vê muitas discussões aí de novas regras. Ai, vamos ficar 4 dias úteis só. Vamos deixar Ah, isso sexta-feira, é não uma, é? Que é aquela polêmica. Quando a essa, gente pode é, olhar para essa é uma discussão, quando né? De alguns países que estão implantando as jornadas as jornadas reduzidas. reduzidas. Então, às vezes, também a gente olhar para esse lado de, tipo, vamos fazer um mundo melhor, no sentido de, enquanto ele estiver aqui, obviamente, igual a Manu falou, não vamos romantizar nada. Existe uma cobrança no mercado de trabalho, a vida ela é realmente assim, profissional, ela tem os seus desafios, mas a gente começar a olhar para outras coisas, para deixar o tempo que a gente passa ali mais saboroso, mais feliz, né? Com É, mais conquistas, exatamente. com Eu falo que a gente precisa viver o ambiente de trabalho, não só existir. existir na empresa. Porque, Exato. como dizem, hoje tem o absenteísmo, que é a ausência, e tem o presenteísmo, que é quando você está de corpo presente só no trabalho, Sim, né? Que tem acontecido muito. As pessoas estão com a cabeça longe ou não estão bem em saúde mental exato, e estão ali, né? exato. Meio que cumprindo tabela ou tentando cumprir tabela, né? Exatamente. Manu, a gente vai encerrar, infelizmente, porque olha, a gente já tem assunto aqui, ó, Se de deixar, a gente vai monte. longe, Mas eu né? queria que você compartilhasse os seus contatos para todo mundo que quiser prolongar essa conversa. Opa, pode colocar aí o Vou meu colocar arroba aí aqui. do Instagram, que é o Manuela com O, Sanches com Z. O meu Insta, acho que é o meu principal contato hoje. Também estou no LinkedIn, né, com o mesmo nome, mesmo perfil. E depois, se você quiser, também pode disponibilizar. Embora no meu Insta tenha o meu contato pro WhatsApp também, né? Mas fico à disposição, sim, se alguém quiser conversar mais, conhecer mais sobre essa questão e outras questões de gestão de pessoas que estão em evidência também, fico aí super É disponível. isso aí. E para você, você sabe que eu estou sempre por aqui, né? Eu Logo, adoro logo tem coisa nossos nova. papos, aprendo sempre muito com você e com todas as suas ideias aí que eu acho geniais. Obrigada. E logo, logo, calma que o telefone vai tocar de novo. Ou melhor, o O WhatsApp vai WhatsApp apitar, vai né? apitar, porque a geração não É, vai entender essa piada do telefone. Vai falar telefone? Manu, eu quero te agradecer imensamente de novo por essa segunda eu vez. que É te sempre muito agradeço. incrível te receber aqui. E aí eu quero te lembrar também que o Vamos Tech, esse projeto, ele não é nada sem você, sem o seu engajamento, sem você compartilhar, comentar, enviar para os amigos. Sempre quero reforçar também o quanto que é importante o conhecimento. Conhecimento é poder. Ou seja, que bom poder compartilhar com as pessoas um episódio tão bacana, né, livros, dicas de termos que a gente não conhece, entender um pouco de carreira, tecnologia, tudo numa coisa só. Então eu te convido para assistir a primeira temporada, uma temporada completa já disponível no Spotify e alguns episódios no YouTube, e também no YouTube essa segunda temporada aí de cabo a rabo que a gente está fazendo, e é um prazer, mas é muito, muito importante que você compartilhe, dê engajamento e uma força para o projeto. É isso, muito obrigada, Manu, mais uma vez. E a gente se vê na próxima. Obrigada a você que ficou aí até agora assistindo esse episódio. Fui! Tchau, tchau! Até mais.